Estamos recebendo, como acontece toda semana, aqui no Jornal Centro-Sul, o padre Flávio de Souza Santiago, que é vigário paroquial na cidade de Campo Grande do Piauí, que pertence à paróquia Senhora de Santana, com sede paroquial em Monsenhor Hipólito. E um outro assunto que também é tema para a nossa conversa aqui com o padre Flávio são as repercussões causadas pela CPI da Covid-19. Padre Flávio, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Arivan, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelos vários canais, que estão ligados à nossa TV, o Jornal da Centro-Sul. E você pontuou muito bem, nós vamos falar de Covid e vamos falar da declaração do presidente da CNBB, Dom Valmor, provocado por uma série de comentários inoportunos feitos por um membro da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas antes, Arivan, se você me permite, eu gostaria de lembrar àqueles que nos acompanham, os espectadores, que nós, já em outras ocasiões, estivemos falando do Papa Francisco, sobretudo do tema do discernimento. Você mediou 3 intervenções minhas no Jornal da Centro-Sul a respeito desse argumento. E na ocasião eu lembrava que o Papa Francisco fala do discernimento em 3 documentos, a Evangelho Gaudium, a Gaudete et Exsultate e a Amoris Laetitia. Então, hoje, na minha participação ao seu lado no Jornal da Centro-Sul, eu gostaria de aplicar esses princípios do discernimento, Arivan, espectadores, sobretudo aqueles apresentados pelo Papa no Evangelho Gaudium, que é a exortação que apresenta o seu programa de pontificado, a essas 2 situações que você já informou àqueles que estão nos acompanhando, a CPI da Covid e o pronunciamento da CNBB em defesa do arcebispo Orlando Brandes e do Papa Francisco. Então, no Evangelho Gaudium, Erivan, para recordar a você e aqueles que nos acompanham, o Papa, a partir dos números 221 até 237, apresenta 4 princípios que favorecem o discernimento, com o objetivo de alcançar a harmonia na vida social e eclesial. O primeiro é: o tempo é maior do que o espaço. E isso nós podemos aplicar à CPI da pandemia, Erivan. A CPI da pandemia, ou CPI da Covid, ou CPI do coronavírus, ou simplesmente CPI da Covid, foi uma comissão parlamentar de inquérito que trabalhou e esteve presente nos últimos 5 meses em todos os noticiários da mídia nacional, que investiga as supostas omissões e irregularidades nas ações do governo federal do presidente Jair Bolsonaro, que no momento está sem partido durante a pandemia do Covid-19. Para lembrar, Erivan, essa CPI ela foi criada no dia 13 de abril de 2021, foi oficialmente instalada no dia 27 de abril deste ano e prorrogada por 3 meses, em 14 de junho de 2021. Devendo nessa semana, ou mais tardar na próxima, ter o relatório que foi produzido pelo senador do Alagoas, do estado do Alagoas, Renan Calheiros, votado e aprovado por quem de direito nesta CPI. Porém, a mídia já publicou muitos trechos do relatório e a cada dia se escuta mais comentários em todos os jornais, que circulam e são apresentados no Brasil. Por exemplo, a CPI já indiciou 66 pessoas. Indiciar não é acusar, mas chamar a atenção, que a pessoa passa de mero suspeito a um provável autor de uma infração penal. E entre essas 66 pessoas indiciadas pela CPI, nós temos personalidades do mundo da política, que pertencem tanto ao âmbito do legislativo como do executivo. Nós temos ministros de estados, nós temos funcionários do primeiro escalão, nós temos empresários, inclusive 2 empresas. A CPI, ela
produziu um relatório, o senador Renan Calheiros, né, que é o relator oficial da CPI, produziu um documento de 1.800 páginas, no qual ele organizou depoimentos, apreciações de juristas, resultados da quebra de sigilo fiscal e telemático de muitos daqueles que foram depor na CPI. E, concluído essa primeira fase, digamos assim, da CPI, que é a apreciação e aprovação do relatório, vai se iniciar uma segunda etapa, né, que é um desdobramento da CPI, saindo do âmbito da esfera política e indo para o âmbito do judiciário. E aqui, justamente, Arivan, que eu gostaria de pontuar. Aquilo que a CPI começou é maior do que ela mesma. E aí nós entendemos o Papa Francisco quando diz que o tempo é maior do que o espaço, porque agora vai ter o desdobramento da CPI nos vários âmbitos da República, incluindo entre eles o âmbito da Justiça, porque a Procuradoria-Geral da República, chefiada pelo Augusto Aras, e o Ministério Público, que é um tema que nós devemos também acessar e falar aqui no Jornal da Cultura, que está passando por um momento, né, de revisão, sobretudo no Parlamento, devem agora se debruçar sobre esse relatório e individuar aqueles que devem ser chamados, não é, à lei, à aplicação da lei. E aí nós sabemos que a justiça brasileira, uma das críticas que recai sobre ela é a da morosidade. Então, o tempo da justiça não é o mesmo tempo da política. E nos próximos meses, ou quem sabe até durante todo o ano de 2021, nós vamos estar atentos ao desdobramento da CPI e a sua repercussão na vida do parlamento. Por exemplo, nas eleições para presidente do ano de 2022, já que o atual presidente da República é um daqueles que foi fortemente, não é, enfrentado, questionado por aqueles, não é, que deram corpo, que levaram adiante essa CPI. Então nós vamos vendo como as coisas vão acontecendo e como iniciativas vão além do tempo, no caso da CPI, daquele tempo que foi proposto pela Casa do Senado. Então você, como observador da cena política nacional, e eu também, com certeza vamos voltar aqui no Jornal da Centro-Sul para tratar dos desdobramentos dessa CPI da pandemia. Então, confirma-se aquilo que o Papa diz na Evangelii Gaudium: o tempo é maior do que o espaço, porque o desdobramento, né, dessa comissão de inquérito está apenas começando.